Bom dia a todos. É com muito prazer que retornamos à casa para mais uma manhã de estudo da doutrina dos Espíritos. Hoje a minha voz está um pouco rouca, mas com paciência nós chegaremos até o final. Nós escolhemos para a manhã de hoje o tema a reencarnação. Tudo que nós formos falar, vocês encontrarão explicado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4 e 5 e 14. Também no Livro dos Espíritos, no capítulo 4 e no capítulo 5. A reencarnação é a base da doutrina espírita. E um dos pontos básicos, não diria menos entendido, mas para o principiante da doutrina, algo bem diferente do que se encontra nas outras doutrinas religiosas. E um ponto de bastante dificuldade de aceitação para aqueles que vêm de outras religiões e começam a estudar o Espiritismo. Por isso, nós escolhemos falar sobre esse tema hoje, porque consideramos ser o entendimento da reencarnação de muita importância para o dia a dia de cada um de nós. Entender os mecanismos da reencarnação e não ter dúvida quanto à sua existência, pode mudar a nossa visão no mundo e pode fazer com que nos comportemos de maneira bem diferente na nossa sociedade, daquele que apenas crer ser a presente vida a única vida. Muito bem. Para demonstrar essa dificuldade de ser a reencarnação, um dos primeiros obstáculos àquele que chega à doutrina espírita, nós vamos contar um caso ocorrido há mais ou menos 30 anos atrás, na casa espírita que eu frequentava, em Minas Gerais, quando lá morava. Uma jovem senhora, de mais ou menos uns 25, 28 anos, começou a frequentar a nossa casa e veio buscando socorro para a sua alma atormentada pelos desastres emocionais que ela vinha passando na convivência em seu lar. Então, ela começou assistindo às palestras públicas, participava de uma reunião de estudo sistematizado, que na época não tinha esse nome, e começou a se empolgar com a visão nova que a doutrina espírita estava dando à sua vida e a força que ela ganhava para enfrentar os seus problemas emocionais. E aí, mais ou menos um ano depois dela estar frequentando a casa, já na intimidade de todos os companheiros, ela chegou para mim e falou assim: Delane, eu ainda gosto do catolicismo, ainda vou à missa, mas estou encantada com a doutrina dos Espíritos. Mas esta tal de reencarnação não entra na minha cabeça. E aí, ela falou assim: adoro ouvir as palestras, me confortam muito, mas não consigo aceitar a tal da reencarnação. Não entra na minha cabeça como pode eu ter sido outra pessoa diferente e na próxima vida me tornar ainda mais diferente. Isto não bate com o meu raciocínio. E ainda tem outro agravante. Como vou fazer para amar 2, 3 ou 4 mães diferentes, uma de cada vida? Sem falar
nas esposas e maridos. Isto faz uma bagunça nos meus sentimentos e acho que vai dar muito ciúme e desordem. E aí? O que você diria a esta jovem senhora? Como entendedor da doutrina espírita, eu fiquei surpreso. A primeira coisa que me veio à cabeça foi fazê-la comparar as diversas vidas e os diversos corpos diferentes que temos nessas diversas vidas, como se fossem roupas. Aí eu perguntei a ela, olha, se hoje você vai ao seu guarda-roupa e tira uma roupa bem diferente da que você usou ontem, e a usa hoje e sai para a rua, você vai se sentir ou vai se tornar uma outra pessoa? Ela disse, não. Apesar de ser um disfarce e ninguém te reconhecer, no fundo, você continuará sendo quem você é. Então, assim são as nossas vidas materiais. É preciso entender como é possível nós, após a sobrevivência da alma à morte do corpo físico, tornar a entrar no ventre de uma outra mulher e habitar uma nova roupa, como nós fazemos ao abrir o nosso guarda-roupa e escolher uma roupa diferente para hoje. Então, pensa uma coisa, você não foi outras pessoas, e você não será, na próxima vida, uma outra pessoa mais diferente. Você continuará sendo a mesma essência espiritual. O que você sente hoje, sentirá após a morte. O que você sabe hoje, saberá após a morte. E ao reencarnar, você, que não é o corpo, e sim a alma, o espírito, estará carregando todo o seu aprendizado dos milhares e milhares de anos que aqui na Terra reencarnamos. Então, ela parou, pensou e falou, mas é muito difícil sentir isso no dia a dia. E esta é a questão que nós trazemos hoje. Será que nós, no nosso dia a dia, já fazemos as nossas escolhas baseado ou lembrando que a nossa vida é eterna? Que tudo que nós escolhemos hoje para nós e para os nossos entes queridos serão escolhas que trarão consequências para as próximas vidas? Ou ainda, continuamos raciocinando e agindo como se a vida fosse uma só? Por isso é importante aprofundar no conhecimento da reencarnação, para que ela saia da teoria e venha fazer efeito no nosso dia a dia, na prática. Por exemplo, se o seu filho escolhe ser músico e ganhar a vida como músico, ou jogador de futebol, ou artista, ou qualquer outra profissão que, apesar de honesta, é difícil de se sobreviver com ela, qual será a sua preocupação? Qual será o nível da sua reação a essas atitudes? Tentará convencê-lo de que faz a escolha errada? Quando olhamos para as vidas daqueles a quem nós somos responsáveis, nós avaliamos se eles são calmos, tranquilos, capazes de perdoar, capazes de entender o defeito do próximo, ou nós só olhamos as qualidades materiais? Se são capazes de ganhar dinheiro. Se nós temos a segunda escolha,
como sendo a nossa atitude imediata a essas situações, nós poderíamos dizer: não acreditamos na vida eterna. Não somos reencarnacionistas. Não valorizamos os valores da alma, os valores morais. E sim, acreditamos e agimos como se a vida fosse uma só. É por isto que passar desse estágio inicial, do choque com a realidade da vida imortal e da reencarnação, e trazê-los para dentro de nós, é a finalidade de persistirmos na frequência das casas espíritas e no estudo cada vez mais aprofundado dos seus princípios. Não há outra razão. Se a crença na reencarnação não for capaz de mudar o nosso comportamento, de nos fazer pensar melhor no que escolhemos para as nossas vidas, de nada ela adiantará para nós. Será apenas uma lógica bonita que aprendemos nos livros, mas que efeito nenhum ainda trouxe ao nosso dia a dia. Muito bem. Então, para que possamos melhorar, aumentar o nosso conhecimento sobre a reencarnação, e não bater mais aquela dúvida, como bateu na nossa jovem senhora, vamos passar a estudar a reencarnação sobre esses 3 aspectos: religioso, filosófico e científico. Ou seja, aqui nós veremos argumentos capazes de nos levar à crença mais efetiva de que, após o nosso desencarne, nós podemos voltar em um novo corpo, numa nova experiência terrena, sem nos tornarmos outra pessoa. Começaremos pelas provas científicas. O que são provas científicas? São métodos que nos faz, através de experiências, chegar à conclusão de que algo é verdadeiro. São pesquisas realizadas por métodos científicos para se chegar à conclusão de que uma tese, de que uma hipótese, ela é possível ou verdadeira. No Brasil, nós temos Hernani Guimarães, com esse livro Reencarnação no Brasil, e diversos outros, relatando estas suas experiências, através das quais ele conclui que a reencarnação é um fato verdadeiro. Nos Estados Unidos, hoje, o livro mais famoso é de Ian Stevenson, no mesmo sentido. O que esses 2 cientistas fizeram? Pesquisaram lembranças espontâneas de crianças e de pessoas adultas das suas vidas passadas e foram confirmar se essas lembranças procediam ou não. Por exemplo, uma criança de 3 anos de idade dizendo que o seu pai e a sua mãe não são quem parece ser. Que ele tem outro pai, que ele tem outra mãe, que ele tem outra casa, que essa não é a minha casa, que eu moro em outro lugar. E aí vai se verificar se esses dados batem com a realidade. Por exemplo, uma criança nascida no sul da Índia, aos 3 anos, falando o dialeto de uma região distante 3.000 quilômetros do sul da Índia, perto do Himalaia, no norte. E dizendo que lá é a casa dela, que lá moram os pais, que lá está a esposa
Uma criança de 3 anos. E esses pesquisadores catalogaram mais de 1.500 casos iguais a esse e foram atrás da confirmação se as informações eram verdadeiras ou não. Há diversos filmes a este respeito. É só pesquisar e assistir. Nesse caso da criança do sul da Índia, viajou-se os 3.000 quilômetros e, ao chegar no lugar indicado pela criança, a criança foi logo dizendo: aquela é minha casa. E quando entrou, disse o nome de todos os que estavam dentro da casa. Esta é minha mãe, este é meu pai, e aquela é minha esposa, que hoje está viúva. Como na Índia, crer na reencarnação é algo muito comum e popular, ninguém teve espanto, mas queriam provas maiores de que aquele fora o garoto de 3 anos, realmente o marido falecido há pouco mais de 5 anos atrás. Reencarnações quase que compulsórias, logo depois do desencarne. E aí, então, ele falou: posso dar 2 provas. Uma, da intimidade do casal, porque a minha ex-mulher tinha cicatriz, e disse o lugar, na coxa, onde ela tinha cicatriz. E outra, eu guardava dinheiro, economizava, botava na latinha e está lá em cima do telhado. E foram e acharam a latinha com o dinheiro que ele estava economizando. Então, essas provas, se acontecer uma única vez, duvida-se um pouco. Mas esses pesquisadores fazem isso há anos e vão atrás dessas provas, não de 1 ou 2 casos. Mas Stevenson já tem 1.500 casos catalogados em que ele diz ser inevitável, ser impossível aquilo ter sido arranjado ou ser coincidência, porque as provas são inequívocas. Então, isto constitui essa lembrança natural das vidas anteriores, uma das provas científicas de que a reencarnação existe. Outra prova científica é, através da hipnose, você induzir a pessoa ao sono e, no estado hipnótico, conversando com ela, fazê-la regredir na memória até vidas anteriores. E se usa isso até para terapia atualmente. Mas, para aqueles que acham que essas provas científicas ainda são poucas, nós vamos passar a comentar as provas filosóficas, ou seja, usar da filosofia para responder se a reencarnação existe ou não. Se é mesmo possível voltar a um novo corpo após a morte deste corpo. A filosofia, ela se baseia em perguntas, das quais a sequência de perguntas nos leva, nos induz a uma resposta positiva ou negativa. Não se faz aqui nenhum método científico de pesquisa, como nós vimos nos casos das lembranças naturais das vidas anteriores. Mas perguntas desse tipo, que está no Livro dos Espíritos. Olha lá. Por que mostra a alma aptidões tão diversas e independentes das ideias que a educação lhe fez adquirir? O que quer dizer isto? Vocês já ouviram falar nas crianças que também em tenra idade são capazes de ter conhecimentos que não foram adquiridos pela educação?
Também são inúmeros os casos. Crianças com aptidões musicais, aos 2, 3 anos de idade, sendo capazes de executar verdadeiros concertos ao piano. E aí, Kardec pergunta, de onde vêm essas ideias? Conhecimentos científicos. Crianças aos 5, 6 anos, sendo capazes de resolver problemas das ciências exatas, a nível de 3º grau de faculdade. Alguns diriam, olha, herança genética. Ou seja, atribuindo na visão materialista toda a nossa inteligência ao produto cerebral. Mas não se sabe, até hoje, quais são os genes responsáveis para fazer com que tenhamos tais conhecimentos e sentimentos. Porque as aptidões não são somente a nível de conhecimento científico. Vocês já viram crianças com aptidões para o bem e para o mal? Eu fiquei sabendo de uma que, aos 5 anos de idade, prendeu o gato dentro da geladeira. E o gato morreu congelado. E quando os pais descobriram, perguntaram, por que você fez isso, meu filho? Ah, eu fico satisfeito de vê-lo sofrer. Eu fico satisfeito de ver ele morrendo. E aí, de onde trazem essas crianças, essas aptidões, se isso não foi ensinado para elas na presente vida? Se não há históricos em seus ancestrais de tais conhecimentos, nem na 2ª, nem na 3ª, nem na 4ª, nem na 5ª geração, como é o caso de Ludwig van Beethoven, não há músicos anteriores a eles na sua família. E ele simplesmente foi um gênio na música. Então, essa pergunta, a resposta a essa pergunta, filosoficamente nos induz de que é preciso existir algo anterior ao nascimento para que dê a essas crianças aptidões tão especiais. Isso é uma prova filosófica da reencarnação. Kardec enumera no Livro dos Espíritos mais de 10 perguntas nesse sentido. Como, por exemplo, esta. Pois não. E Deus seria injusto se desse a essas crianças de 3, 4 anos todo esse arcabouço de conhecimento e não desse a nós outros. Sim, muito bem lembrado. Se nós imaginarmos a vida como única, e o conhecimento tenha sido dado por Deus ao nascer, onde está a justiça divina, de dar a uns tão potente inteligência e a outros nenhuma inteligência. Se não fosse o produto da conquista pessoal de cada espírito. Muito bem. Segunda pergunta, de onde vem a aptidão extranormal que muitas crianças em tenra idade revelam? No mesmo sentido da primeira. Para esta ou aquela arte, para esta ou aquela ciência, enquanto outras se conservam inferiores ou medíocres durante a vida toda. Mais uma, donde em uns as ideias inatas ou intuitivas, que noutros não existem. Que ideias são essas? Nas crianças, você percebe que de repente surge como um insight, algo que nunca ninguém falou, mas que parece que vem de dentro dela. São essas ideias inatas que Kardec pergunta, de onde vem este conhecimento? O dia que a ciência descobrir a realidade do espírito, ela deixará de pesquisar as coisas da alma e da inteligência no corpo humano, que é apenas uma máquina a serviço
da alma, completamente independentes um do outro. Por quê? Só um minutinho. A quarta é tudo dentro do mesmo sentido. A quinta pergunta: por que, abstraindo-se da educação, uns homens são mais adiantados que os outros? A mesma coisa. O que eu quero é essa sexta pergunta. Olha só. Se tomardes um menino hotentote, o que é um hotentote? É uma raça africana de pigmeus, de anãos, bem selvagem. Kardec toma esse exemplo para mostrar que a educação, somente a educação, não é capaz de transformar as pessoas em gênios ou seres angelicais na bondade. É preciso algo a mais. É preciso mais tempo, além dessa nossa presente vida, para que possamos adquirir tais conhecimentos. Então ele fala: se tomardes um menino hotentote recém-nascido e o educardes nos melhores liceus, fareis dele algum dia Laplace ou um Newton? Os melhores liceus, as melhores faculdades, os melhores professores. Se você colocar um espírito que ainda está, como os hotentotes, no nível de evolução abaixo do nosso, por mais que tentemos abrir a sua cabeça ao conhecimento, ele não está amadurecido para aprender. E você não conseguirá. E os gênios, como Laplace e Newton, nascem gênios. Já trazem os conhecimentos que aqui apenas são aperfeiçoados. As suas ideias inatas surgem em suas cabeças durante os sonos, durante os sonhos e durante a vigília. E fazem as grandes descobertas, e fizeram as grandes descobertas que impulsionaram o nosso progresso. Então, através dessas perguntas filosóficas, Kardec tem a responder, e os espíritos também, que somente acreditando na vida anterior ao nascimento e na continuidade dessa vida após a morte, em diversos estágios de vidas materiais, é que nós temos a melhor solução a esses questionamentos. Senão nós chegaremos nos absurdos de admitir a injustiça divina, ou, não diria absurdo, mas a não provada ideia de que toda a nossa inteligência é herança genética. A este respeito, quem quiser aprofundar o estudo da reencarnação, vai pegar o livro de André Luiz, Missionários da Luz, e dar uma lida no capítulo de Segismundo, aonde André Luiz explica com a linguagem científica da atualidade como é que os espíritos fazem para tornar a entrar no ventre de uma mãe. Como é que ocorre a regressão eletromagnética do corpo astral ou perispírito antes do nascimento? E como é que se liga ao ovo no ventre materno esse espírito que passa a comandar todo o desenvolvimento do novo corpo? Que está nesse espírito toda a matriz da evolução que o novo ovo precisa para se desenvolver. Kardec pergunta também no Livro dos Espíritos o seguinte: já que a alma se liga ao feto no ventre materno, se nenhum espírito se ligar
a um embrião, o que se tornará esse embrião? E os espíritos respondem: uma massa disforme, mas nunca um ser humano. As células se reproduzirão, mas não tomarão a forma humana. Porque a matriz está na alma, no espírito. E aí é preciso entender que esse espírito não é produto da filosofia ou do pensamento de ninguém. É um ser que existe e que é feito de alguma coisa. Por isso que é importante estudar o livro dos Espíritos. Porque Kardec também pergunta aos Espíritos de que é feito a alma. Qual a constituição do Espírito, invisível aos nossos olhos? E os Espíritos respondem: só podemos dizer que o Espírito é imaterial. Que ele é constituído de alguma coisa. Porque se ele não fosse constituído de alguma coisa, seria o nada. E o nada não existe. Mas os elementos que constituem o espírito são totalmente diferentes de tudo que vocês conhecem como matéria. Mas garantimos, ele é feito de algum tipo de matéria. E aí ele fala que seria uma matéria quintessenciada, uma matéria de quinta essência. E aonde a nossa ciência hoje está chegando? Na descoberta dessa matéria de quinta essência. Na descoberta de que não é outra matéria, é a nossa mesma matéria transformada. E aí nós já temos cientistas estudando física quântica, química quântica, que seria a ciência do átomo, da intimidade do átomo, mostrando que os nossos átomos materiais podem mudar a sua dimensão e se tornarem invisíveis aos nossos olhos, mas não deixam de existir, não perdem a sua estrutura e que podem voltar à mesma estrutura material. Eles já teoricamente sabem que isto é possível de acontecer. E aí, aqueles que são mais espiritualistas dizem: o espírito, a tal matéria quintessenciada, que disseram os espíritos constituir o corpo da alma, vamos assim dizer, nada mais é que os nossos átomos numa dimensão modificada. E aí se adiantam. Para aqueles que conhecem um pouco de física e química, sabemos que os elétrons giram em torno do núcleo do átomo. E aí dizem os cientistas, se nós formos capazes de diminuir a velocidade desses átomos, eles se tornarão invisíveis aos nossos olhos. E é isso que fazem os espíritos ao produzirem os seus fenômenos de materialização e desmaterialização de objetos. É isso que faziam os espíritos com o médium Peixotinho no Rio de Janeiro, no início do século passado, produzindo inúmeros objetos materiais, que aos nossos olhos surgiam do nada, que aos olhos deles apenas transformavam a matéria de um estado energético a um estado material e vice-versa. Então, meus queridos irmãos, saber que nós somos espíritos, que somos constituídos de átomos, que sobrevivemos à morte, não porque a filosofia nos deixa como saída essa única resposta, mas porque somos seres reais, eternos e infinitos, traz-nos a certeza de que é possível tornar a entrar no ventre materno, que é um fenômeno tão natural quanto os fenômenos materiais que já somos capazes de testemunhar aqui na Terra com os nossos laboratórios e pesquisas. Quando esta realidade
se tornar popular, quanto esta crença de que somos eternos e voltamos por diversas vezes no mundo para continuar a nossa evolução, se tornar inequívoca na mente dos homens, a nossa sociedade será outra. Aí sim, iniciaremos ou seremos um mundo de regeneração. Porque enquanto estivermos agindo como se a vida fosse única, escolhendo, agredindo aos nossos seres, baseado aos nossos seres amigos, ou os que convivem conosco, baseado no egoísmo, nada disso nos será revelado totalmente. Imaginem vocês, se essa técnica de transformar a matéria bruta em matéria invisível, e vice-versa, da invisível à material, fosse hoje dominada pela nossa ciência, aonde ela estaria sendo usada? Com certeza na Síria. Com certeza em todos os pontos de conflito, aonde ainda o egoísmo impera no nosso planeta. Por isto, o Consolador prometido pelo Cristo nos traz as ideias perfeitas de que essa realidade existe para que nós mudemos a nossa vida antes do checkmate da ciência. Não sei se nessa reencarnação ainda vou assistir esse checkmate, mas ele está perto. A ciência toda caminha para a pesquisa do invisível. A ciência toda caminha para admitir que as respostas da filosofia a essas questões é única. A vida é eterna e existe além da matéria. Pode falar. Vocês pensam que essa notícia que você traz agora vem nos clarear como Jesus fala para Nicodemo, né? É necessário. E é exatamente isso que nós escolhemos como provas religiosas da reencarnação. Porque apesar de todos esses argumentos das pesquisas científicas e da filosofia, da injustiça social, que é a vida ser uma única vida, ser apenas a vida material, apesar disso tudo, há pessoas que dizem assim, não, mas a palavra de Deus diz que a reencarnação não existe. E aí, Kardec separa no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4 e no capítulo 5, diversas passagens do Evangelho e do Velho Testamento, aonde mostra que se acreditava na reencarnação na época do Cristo. Só não se entendia com detalhes como era possível voltar a nascer de novo. E isso nós vamos ver com a passagem de Nicodemos. Quem foi Nicodemos? Doutor da lei. O que é um doutor da lei à época de Jesus? Um judeu que entendia profundamente de toda a escritura dos 5 livros de Moisés, o Pentateuco, e que era capaz de interpretá-lo a ponto de fazer das interpretações do Velho Testamento, dos livros de Moisés, uma lei para reger a vida das pessoas. Então, hoje, se você comete algo fora da lei, são os juízes, os promotores, que vão nos acusar e nos julgar. Naquela época, isto era misturado com a religião. Todos os atos comuns da vida dos judeus eram julgados nas sinagogas pelos doutores da lei. Então, eles tinham poder para confiscar os seus bens, para ordenar a sua morte, se você descumprisse a lei de Moisés. Se você descumprisse o que para eles eram lei religiosa e civil ao mesmo tempo. Muito bem. Esse doutor da lei, todos eles, eram homens cultos, inteligentes, de, vamos dizer, ciências e letras da época. E Nicodemos
era um famoso doutor da lei. Mas ele tinha dúvidas atrozes quanto à interpretação dos textos de Isaías, de Jeremias, quando eles falavam a respeito da vida eterna, a respeito de voltar à terra. Como, por exemplo, a promessa de que Elias voltaria à terra à época de Jesus. E voltou como João Batista. Muito bem. Nicodemos, então, ansiava muito conhecer Jesus, conversar com ele, para perguntar, para tirar as suas dúvidas quanto a essa possibilidade de nascer de novo. Aí, ele resolveu encontrar Jesus fora dos muros da cidade de Jerusalém, à noite, disfarçado, para que ninguém o conhecesse, para que ninguém pudesse pegá-lo em flagrante, conversando com um judeu e ainda questionando sobre essas coisas da vida. E foi então Nicodemos encontrar Jesus, e Jesus, antes mesmo de que Nicodemos falasse o que queria ou perguntasse, Jesus já lhe disse: em verdade eu vos digo, que ninguém verá o reino de Deus, se não nascer de novo. Bom, alguns irmãos de outras religiões falam: não, mas isso daí não tem nada a ver com reencarnação. Esse nascer de novo é nascer pela água do batismo. É renascer, é mudar a sua vida, é mudar o seu comportamento. Muito bem. Só que isso aí foi dito a quem? A um doutor da lei. E o que o doutor da lei respondeu a Jesus? Se ele houvesse entendido que Jesus quisesse dizer que esse nascer de novo é renovar a sua vida, é mudar os seus propósitos, é crer nele, ou qualquer outra coisa, ele teria dito o que disse. Nicodemos disse assim: como? Como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Se esta é a resposta de um doutor da lei, a afirmação de que é preciso nascer de novo, é porque esta crença era comum entre os judeus. Eles só não sabiam como era possível. Aí, eu vou recomendar para eles que leiam o capítulo de Segismundo do livro Missionários da Luz, que vai entender direitinho como é possível entrar de novo no ventre de uma mulher para nascer de novo. Jesus responde a Nicodemos: se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Para a ciência da época, a água era o elemento criador, o elemento primitivo da matéria. E o Espírito, algo completamente independente da matéria. Então Jesus diz: é preciso que se nasça da água e do Espírito. O que é nascido da carne é carne. Ou seja, o corpo gera o corpo. O corpo não produz a alma. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admireis de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. Mais uma vez afirma Jesus que esse nascimento a que ele se referia era o nascimento em um novo corpo. E aí continua a resposta dizendo que o Espírito sopra aonde quer. Muito bem. Há outras passagens evangélicas aonde Jesus faz referência a esse nascer de novo como sendo voltar ao corpo material. Na transfiguração, no Monte Tabor, antes, mais ou menos 12 horas antes da sua crucificação,
ele, já sabendo que chegava ao seu final, foi orar. Os seus discípulos dormiram enquanto ele orava. E aí Pedro e Tiago acordam e olham para Jesus, orando. Não viram a Jesus. Viram um foco de luz, uma transfiguração de um ser humano encarnado numa projeção de luz quase capaz de cegar. E ao lado de Jesus, viram o espírito de Moisés e de João Batista. Aí, depois da visão terminada, Jesus desce do monte e vem conversar com eles. Pedro pergunta: Senhor, por que dizem que João Batista, por que dizem que Elias há de voltar? E Jesus responde que Elias já voltou. Vocês não o reconheceram e fizeram dele o que bem quiseram. E aí, o evangelista que narra este fato diz: assim os discípulos entenderam que Jesus estava falando de João Batista, que teria sido o Elias reencarnado. Como morreu João Batista? Decapitado, decepado, a pedido de Salomé, a mando do rei Herodes. Por quê? Um desejo fútil de uma mulher. E aí, então, os livros espíritas nos esclarecem que João Batista, tendo sido a reencarnação de Elias, Elias foi um poderoso profeta, de uma mediunidade extraordinária, mas que a época em que ele vivia, o rei que governava a região, um dia, instigados pelos sacerdotes da religião, vamos dizer, não judaica, não era o judaísmo, mas os sacerdotes baus, pediram ao rei que fizesse calar a boca de Elias, porque Elias prejudicava a ordem pública com as suas pregações e os seus fenômenos. E o rei lhes disse: mas Elias demonstra ter poderes divinos. Como eu vou mandar matar Elias? Proponho um duelo. Chamou Elias, e Elias falou: sim, aceito. Vamos fazer aqui um grande, como se diz, uma grande vala, e enchê-la de azeite, e colocar madeiras por cima das valas. E aí eu desafio aos 400 sacerdotes baus, que com suas preces façam o azeite incendiar e a madeira se queimar toda. Se eles não fizerem, eu faço. Olha o tamanho, o poder da mediunidade de Elias. E assim ocorreu. No final da tarde, por mais que os sacerdotes orassem, o azeite não incandesceu, a madeira não se incinerou. E Elias, com poucas palavras, conseguiu que o azeite esquentasse, se incendiasse, e a madeira se queimou toda. Aí Elias mandou decapitar os 400 sacerdotes. Aí então, pela lei de causa e justiça, já regenerado, Elias nasce como João Batista e teve a sua cabeça decapitada. Para quê? Para sentir como é desencarnar de forma violenta, para aprender que isto não se deve fazer. A lei de causa e efeito que a reencarnação nos traz, nas diversas oportunidades que nos apresenta, ela é justa,
mas não quer nos castigar pelo castigo, e sim nos fazer aprender o que precisamos aprender. Então, quando as atribulações da vida nos pegam, de forma que não conseguimos escapar, ao invés de blasfemarmos contra a justiça divina, é preciso pensar o que aquela circunstância tão dolorosa quer nos ensinar. O que é preciso aprender nesses momentos. E aí sim, nós demonstramos que somos crentes na reencarnação, que raciocinamos e escolhemos a nossa vida, pautada na crença da vida eterna. Nós esperamos que esse exercício de transformar a reencarnação em uma realidade diária possa ser atingido por cada um de nós. O caminho é buscar entendê-la nos seus 3 aspectos, é não ter dúvida sequer da sua existência. Este é o caminho do esclarecimento e do estudo. Mas o final deste caminho está na mudança do nosso comportamento. Que Jesus possa nos abençoar, nos levar de volta aos nossos lares, às nossas questões que nos esperam a serem resolvidas dentro dos nossos lares e ambientes de trabalho. Porque nós não estamos aqui para sermos estrelas do mundo. Estamos aqui para nos tornarmos estrelas do céu do sentimento e do amor. Que Jesus nos abençoe.